Olá pessoal, tudo bem? Nesse último vídeo nós vamos falar um pouquinho acerca do sistema tributário romano e tentar conectar com o que a gente vinha falando da estrutura familiar romana. Tributo é o termo genérico que se refere a tribo. Tribo possivelmente é uma referência à repartição original, mítica ou não, histórica ou não, mas lá dos primórdios de Roma, em 3 grandes partes, né? Então, uma das divisões primordiais que teria existido historicamente, ou não se sabe, enfim, na sociedade romana, era dividir a cidade em 3 partes. Daí, possivelmente, o nome tribo, tribo de 3. Os Ramnes, os Tities e os Lúceres. Essa divisão em tribos originou no latim, né, as várias palavras em português, que a gente nem se dá conta disso, que são compostas por tribo. Então daí vem contribuir, distribuir, atribuir e vem tributo, tributação, direito tributário. Então, nós estamos pensando sempre no direito tributário, né, romano principalmente, como uma noção de contribuir. O que é contribuir? Cada pedaço coloca no bolo comum. O que é distribuir? O bolo comum divide para com os pedaços, né, para com as partes. Então, é o movimento das partes para o bolo, para o todo, e do todo para as partes. Contribuir, distribuir. Isso vem dessa noção primitiva de tribo romana. Muito bem. Se a gente for dar crédito aos relatos de Lívio, quando ele narra a organização que Sérvio Túlio fez, um dos penúltimo ou antepenúltimo rei romano fez, Sérvio Túlio teria organizado, a gente sabe que não foi Sérvio Túlio, mas Sérvio Túlio teria organizado os comícios por centúrias e a divisão por centúrias. Como é que era essa divisão? Não sei se vocês vão lembrar das nossas aulas anteriores, mas Roma não tinha um exército contratado profissional, né? Os próprios cidadãos romanos que faziam parte do exército. E também não havia fornecimento de uniformes, equipamentos para os membros desse exército. Cada um levava o seu cavalo, a sua arma, a sua armadura, o seu suprimento lá para aquele exército primitivo. Então, a divisão ali das centúrias era uma divisão dada por classes, na qual as classes mais ricas iam com mais equipamento, eram as classes equestres, que iam com cavalos, etc., até as classes mais pobres, que iam cada vez menos armadas, né? Não tinha armadura, não tinha espada, tinha lá uma lancinha, tinha um escudinho e tal, e até as classes desarmadas, as classes de apoio. Ou seja, era uma divisão do exército conforme a riqueza. Uma das moedas de Roma, isso é um tópico super interessante também. Roma teve dezenas de moedas diferentes, mas uma das moedas de Roma era o as. Ele deu nome, né, uma das origens possíveis para essa expressão que eu vou dizer agora, que é o assíduo. O assem deu origem a essa expressão assíduo, porque vem de assem dare. Possivelmente vem disso. Ou seja, quem que é o assíduo? O assíduo é o que comparece, não é? Então é aquele que chega ali no exército e comparece com dinheiro. A ideia que está por detrás é essa. Então a gente tem os assendare. E quem não podia dar dinheiro eram os que iam com os próprios corpos, ou com os corpos dos filhos. Lembra do pater familias? Eles iam com os corpos dos filhos. Eu não tenho dinheiro para comprar armadura, cavalo, lança, elefante, então manda os meninos para a guerra. Né? Então vem assendare, os que davam dinheiro, e prolem dare, os que davam a prole, os que davam o próprio corpo. De onde vem em português a nossa palavra assíduo e de onde vem em português a nossa palavra proletário. Então o proletário ele não tem nada, ele tem só o filho, ele tem só a mão de obra dele mesmo, né? Na acepção moderna, é o trabalhador.
mas vem dessa origem, e o assíduo é o rico, é o que tem dinheiro, é o que põe grana em toda a conversa. Muito bem. No sistema romano, então, sempre houve, né? O que a gente pode depreender dessa ideia? No sistema romano, sempre houve uma divisão em classes e uma divisão a partir do patrimônio, de novo o termo patermunus, né? O patrimônio não é só ativo, é quanto que o pai tem de encargo que ele tem que contribuir para aquele bolo, né? Para o esforço ali de guerra. E como é que os romanos faziam isso? Os romanos tinham, lembram dos magistrados que a gente falou? Os romanos tinham o magistrado mais importante, né, que era o magistrado mais sênior, que era o censor. Né? Era o magistrado do final da carreira do cursus honorum, ainda que o cônsul fosse tido como uma espécie de presidente, de chefe de todos, o que não era, mas o cargo mais honroso era o cargo de censor. Porque o que o censor fazia? O censor, ele era responsável pela moral e pelos bons costumes, daí vem a nossa palavra censura, né? Censura no sentido de censura da liberdade de expressão, censura do filme. Esse filme tem cenas de drogas, nudez e violência, então a censura é 18 anos. Então o censor tinha esse papel de guardião da moral, mas o censor tinha uma função mais importante, que era fazer o censo. Então por isso que a gente tem a expressão censo, o IBGE faz o censo, e a gente também tem a expressão voto censitário, ou seja, o voto a partir do censo. Tanto a censura do voto censitário, do censo do IBGE, quanto a censura da televisão, do filme ou da liberdade de expressão vem dessa mesma figura original ali, que é a figura do censor e a atribuição dele. Então o que era o censo romano? O censo romano era um levantamento que era feito pelo censor, ele era encarregado disso. Claro que ele não fazia sozinho, ele tinha lá os funcionários para ajudá-lo, né, os ajudantes, mas enfim, era a responsabilidade dele fazer o censo. E o censo, essencialmente, era uma contagem das pessoas, dos seus domicílios, de quantas pessoas havia em cada domicílio, cada domus. Em português, hoje no nosso direito é domicílio, mas era domus, casa. Então, cada pessoa, cada família, dentro de cada domicílio, e quanto de patrimônio aquela família deveria arcar. E quanto que patrimônio que ela deveria arcar? Olha só como é que eu já estou mudando a palavra. Não estou falando mais quanto patrimônio ela tinha, mas quanto patrimônio ela devia arcar. Né? Qual que era o tanto que ela tinha que contribuir com Roma, com esse esforço de guerra? Era baseado nos ativos que ela tinha, ou nas pessoas que ela tinha. Então imaginem que era feito esse levantamento e se dizia, olha, nessa casa há tantas pessoas morando, eles têm tantos bens, eles têm tantas cabeças de gado, eles têm tantos acres, léguas, enfim. Né? Vou falar um erro aqui qualquer de uma medida romana, posso estar falando bobagem. Mas eles têm tanta extensão de terra, tanta extensão de trigo, tanta extensão de madeira. Quer dizer, olha só o tanto de coisa que essa família tem. Olha essa outra aqui, esse outro domus aqui, essa outra casinha aqui, tem nada, tem um tanto de menino pobre ali dentro. Então essa casinha aqui, ó, ela vai contribuir com cavalo, com ouro, com armadura, com madeira para construir navio. Essa outra manda os meninos que têm que vir para poder lutar na guerra. Né? Então, disso, gente, isso que é muito interessante, disso que está lá, no meu modo de ver, o que a gente pensa nos dias de hoje, que é tão, assim, erroneamente discutido no Brasil, né? O que se chama capacidade tributária. Então, qual que é um princípio fundamental do direito tributário? Mais uma vez, vou fazer a ressalva aqui. Eu não sou professor de direito tributário. Se o professor de direito tributário falar diferente, confie no professor de direito tributário. Mas, qual que é a noção essencial da capacidade tributária? A capacidade tributária é o seguinte: quanto mais riqueza determinado cidadão tem, maior deve ser a contribuição para esse cidadão no bolo
de tarefas que a cidade tem que desempenhar, a cidade, a nação, o país, né? Então, no caso, se começou ali com o exército, quem que podia dar mais ou menos para o exército, para isso se organizou esse instrumento do censo e do recenseamento, e esse censo mediu o quê? As pessoas e o patrimônio de cada pessoa, e a riqueza de cada pessoa com a qual ela podia contribuir, né? Agora, no caso da nossa sociedade, qual que é a ideia? A ideia é a mesma. A ideia é qual? Olha, eu tenho um monte de tarefa que o Estado tem que desempenhar, né? Não é só guerra, não é só dar cavalinho, elefante, espada, foguete, bomba para guerra, mas é fazer escola, fazer hospital, fazer calçamento na rua, garantir a aposentadoria das pessoas, enfim, tudo que o Estado faz, proteger a natureza, fazer exército também tem que ter, claro, né? Forças armadas de uma forma geral, todas as funções que nós entendemos como função do Estado, e o bolo da sociedade tem que ser construído pelas pessoas daquela sociedade. E o que é essa noção de capacidade tributária? É a mesma. Quem tem mais tem que dar mais. Quem tem menos tem que dar menos. Quem tem menos deveria, no nosso caso, que a gente pensa em justiça social, pelo menos formalmente, deveria receber mais desse Estado de volta. A ideia de contribuir e distribuir. No nosso direito tributário, portanto, se busca, ainda que de uma maneira completamente distorcida, se busca medir a capacidade tributária. E essa capacidade tributária, ela é medida a partir do quê? Ela é medida não a partir do censo, né? Isso não se usa mais nos dias de hoje fazer, mas medida a partir de vários outros indicadores de riqueza, né? Vários outros sinais de riqueza. Então, ao invés de o recenseador na minha casa e falar assim, quantos filhos você tem, quantos ouros você tem, quantas vaquinhas você tem, quantos cavalinhos você tem, quantos metros de trigo você tem, eu vou escolher outros sinais de riqueza, o imóvel, o automóvel, a renda, as trocas, né? Seja no comércio, seja no serviço, quer dizer, tudo que possa ser um indicador de riqueza para determinar a capacidade contributiva, ou seja, o tanto que aquela pessoa deve contribuir ali para o bolo. Qual é, na modesta visão de um não tributarista, mas de um curioso nesse assunto, o grande problema tributário que temos no Brasil? Espero que com essa exposição da organização, da ideia original romana, eu tenha ajudado a elucidar um pouco isso. O grande problema é que no Brasil se conta e se repete uma informação, que eu não vou dizer que é uma mentira, mas é uma informação que de tão simplificada, tão vaga, ela se torna imprestável a fazer qualquer análise, que é a seguinte: no Brasil pagamos muitos impostos. Isso é repetido imensamente, à torto, à direito e para todos os lados. E também o que se repete demais é o seguinte: não temos retorno dos impostos. Não nos incomodaríamos de pagar esse tanto de imposto se tivéssemos retorno dos impostos. Ou seja, são duas afirmações muito vagas e que, portanto, dificultam bastante a discussão dessa temática no Brasil. O que a gente deveria discutir é o seguinte: olha, no meu modesto modo de ver, olha, quais são os elementos que permitem aferir melhor ou pior a riqueza e se eles estão bem calibrados. Então, quando se deveria discutir uma reforma tributária, se deveria discutir dentro dessas bases históricas da capacidade contributiva que estão lá nessa ideia original romana, né? Então, como que eu meço essa riqueza? Se do jeito que ela está sendo medida, ela está sendo adequadamente medida ou não. E a partir dessa medição mais adequada ou menos adequada desta riqueza, quanto que nós vamos arrecadar em cima daquela riqueza que está ali sendo medida. Então, para dar alguns exemplos muito simples, até corriqueiros, né? Se repete muito no Brasil o seguinte: a propriedade de um carro é um sinal de riqueza? Sim, a propriedade de um carro é um sinal de riqueza. Então, nós vamos ter um tributo chamado IPVA, que vai cobrir
que vai cobrar um tributo, um valor em cima do preço daquele carro. Se você tem carro, você tem dinheiro, então me dá um pouquinho desse dinheiro. Muito bem. Existem veículos sobre os quais não se cobra IPVA. Então, o exemplo famoso que se dá, um dos exemplos famosos que se dá é esse: olha, não se cobre IPVA de jatinho, não se cobre IPVA de helicóptero. Ora, ser proprietário de um jatinho, ser proprietário de um helicóptero, é um sinal de riqueza muito mais conspícuo, né? Muito mais nos olhos do que ser proprietário de um veículo, né? Quem que tem mais recurso? O professor Roberto, que tem um Honda Fit, ou o Luciano Huck, que tem um jatinho, um Learjet, que eu nem sei o nome, porque eu não conheço jatinho, nem nunca andei em um. Então, o Roberto, em cima do Honda Fit dele, paga IPVA, o Luciano Huck, nenhuma crítica ao Luciano Huck não, tá, gente? É o sistema tributário de uma forma geral que eu estou dizendo. Então, esse é um dos exemplos. Eu estou medindo de maneira errada a capacidade contributiva. Eu estou medindo de maneira errada essa riqueza, né? Para dar mais um exemplo aqui para vocês. No Brasil se tributa muito o consumo, né? Ou seja, eu jogo um imposto que é o ICMS, que é um imposto que não faz distinção em relação às pessoas. Então, se o Roberto vai lá e compra um saco de arroz, né? Se eu como um saco de 5 quilos de arroz, eu sou tributado na alíquota do ICMS do arroz. Se o Luciano Huck vai lá e compra um saco de arroz, ele também é tributado na mesma alíquota, né? Se a pessoa desempregada, mais simples, mais miserável do Bolsa Família compra um saco de arroz, ele paga o mesmo tanto de imposto em cima do saco de arroz. Então, na hora que a gente tem uma tributação grande em cima do consumo, a gente não faz uma diferenciação das pessoas. Na hora que a gente, por exemplo, tributa o carro e não tributa o helicóptero, nós estamos ignorando essa diferença. Isso se dá com o imposto de renda, isso se dá com o IPTU, isso se dá com diferentes formas tributárias no Brasil. E só para poder encerrar, para não deixar essa outra afirmação de lado. Nós não temos retorno dos nossos tributos no Brasil. Eu gostaria muito. Gente, o que eu escuto de gente batendo o peito e falando que amaria pagar impostos se tivesse retorno, como se a gente não tivesse retorno. A gente tem retorno. E o retorno no Brasil ele também é desproporcional, né? Então vou dar um exemplo aqui desse retorno desproporcional. Eu pago o meu IPTU. Beleza, legal. Eu moro numa rua que tem esgoto, que tem asfalto, que tem semáforo, que tem iluminação pública de LED, que tem pintura no chão de proibido estacionar, de permitido estacionar, que tem vaga de idoso, plaquinha da BH Trans com vaga de idoso e assim por diante. Eu estou tendo um retorno desse IPTU na porta da minha casa, ainda que eu não veja. A gente não considera isso retorno de IPTU. Eu moro aqui na Serra, né? Para quem não é de Belo Horizonte e não conhece bem Belo Horizonte, eu moro aqui na Serra, que é um bairro antigo aqui de Belo Horizonte, e a Serra é um bairro que tem o IDH melhor do que o da Noruega. A partir do momento em que a gente atravessa algumas ruas, né? São várias ruas que formam o limite do bairro Asfalto Serra, e a gente atravessa essa rua e entra no complexo da Serra, que é um grande complexo de favelas que existe aqui na Serra, que tem cerca de 30 mil habitantes, o IDH maior do que o de Oslo, na Noruega, ele decai para um IDH subsaariano, né? E aí, na hora que a gente vai medir esse simples retorno, a gente vê, existem intervenções urbanas no complexo da Serra, né, no complexo de favelas da Serra? Sim, existem, né? Mas a infraestrutura urbana que tem ali não é a mesma que tem aqui. Então lá não tem a mesma rua que tem aqui, né? Lá não tem rua de asfalto, tem uma escada que a prefeitura fez, tem um muro de arrimo que a prefeitura fez, tem até uma avenida que cruza o complexo da Serra, que foi feita há 10, 15 anos atrás, mas a infraestrutura urbana de uma favela é muito mais precária. Isso não é só para ficar no exemplo da estrutura urbana, tá, gente? Com a vênia de ser leviano aqui, tá? Mas se eu for comparar o tanto de asfalto, poste, tampa de bueiro, boca de lobo, esgoto, varrição que eu tenho, né? Tô falando de zeladoria da cidade, para não entrar em outras coisas. A zeladoria da cidade que eu tenho num bairro de classe alta, ela é muito, muito maior
do que a zeladoria que a gente tem, se é que ela existe, num bairro de classe pobre ou mesmo numa favela. Isso para não entrar em outros assuntos como prestação de serviço de ensino, de saúde, enfim, para não entrar em outras discussões mais complexas, para ficar numa discussão bastante óbvia. Então, para fazer essa comparação, eu estou dizendo, olha a desproporção na cobrança e olha a desproporção no retorno do serviço. Então, o que eu defendo? Eu defendo que as pessoas paguem mais tributos? Não, não é essa a discussão. Eu defendo que o Estado preste mais serviço? Não, não é bem isso. Não é essa a discussão. A discussão é sempre uma discussão, como os romanos nos ensinaram, de capacidade contributiva, de capacidade de contribuir para o bolo mediante uma proporção corretamente aferida. Lá em Roma era mais simples, se fazia o censo, mas hoje a gente tem instrumentos mais sofisticados, corretamente aferida da riqueza. É isso então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.